Isso. Boa tarde, professor Marcelo Boa Cabo. tarde. Com relação à semana, é bem verdade que ainda há na programação um treinamento em Fortaleza nessa sexta para jogar no sábado, né, Copa do Nordeste. Mas fazendo um balanço, uma semana que é todo o treinador, né? Até pela sequência de jogos que estava o CRB. Fale dessa semana, professor. Boa tarde a todos. É uma semana que a gente primeiro buscou recuperar os atletas dessa maratona de jogos que a gente teve, de 4 jogos em 7 dias. Então, o primeiro passo foi recuperar os atletas, né? A gente tentar recuperar da melhor maneira possível essa maratona de jogos que a gente teve, de viagem, de ônibus para a Bahia, para voltar. E aí, diante daquilo que a gente recuperou, continuamos dando ênfase ao trabalho físico, que a gente ainda precisa melhorar. Eu entendo, primeiro, parabenizar aqui aos nossos preparadores físicos, ao Tiago, a todos, o Evanilson, todos eles, porque a gente já vê uma melhora acentuada da parte física da equipe, haja visto que os jogadores produziram nesses 4 jogos em 7 dias, principalmente no difícil jogo sábado, lá em Palmeiras dos Índios. Mas a gente ainda precisa evoluir, não só na parte física, na parte técnica, na parte tática. Como eu falei anteriormente, nós ficamos devendo muito no estadual, mas não vivemos um momento fácil, né? Um momento de recuperação física, recuperação clínica, avaliações de atletas. Então, o CRB está se repaginando dentro da temporada. E aí isso tem preço. A gente paga um preço de não ter ainda aquilo que eu quero de jogadores à disposição, aquilo que eu penso de time ideal, né? Aquilo que eu penso de jogadores na sua melhor forma, numa plenitude física, técnica e tática. Então, é preciso entender o momento que o CRB vive. O CRB ainda não voa de cruzeiro ainda, ele ainda está decolando para um novo momento, recalculou rota, está entrando dentro da rota, esperamos voar de cruzeiro em curto espaço de tempo, mas a dificuldade é muito grande. Mas quando você, no meio de uma turbulência dessa, você tem uma semana livre, e aonde você pode preparar a equipe física, técnica, taticamente, até dar uma repaginada psicologicamente nos atletas. A gente sabia que a não classificação para uma semifinal ia ser pesado, ia ser um fardo que a gente ia carregar muito ruim para a temporada, mas, enfim, nós classificamos e agora trabalhar forte para essa semifinal e para as quartas de finais da Copa do Nordeste. Boa tarde, Marcelo Cabo. O senhor acabou de falar aí, né, destacar essa situação, né, que o time não chegou ainda no nível que o senhor deseja para esse momento. Mas, pensando na Copa do Nordeste, o time é o segundo colocado e pode terminar como líder geral da competição nessa primeira fase. Qual a importância disso, até para essa parte também psicológica, para que o time possa realmente dar sequência na temporada, inclusive já próximo também de uma semifinal do Campeonato Alagoano? A gente vai para esse jogo diante do Fortaleza. Devemos evidenciar que o Fortaleza é o único time invicto de Série A na temporada. É um time muito forte dentro do Castelão, mas a gente tem o objetivo de buscar a primeira colocação da chave. Foi uma chave muito complexa, onde a gente ganha e não sai do lugar, né? Então, esse modelo da Copa do Nordeste não me agrada, porque ele não prioriza a ênfase técnica, a equipe que está melhor tecnicamente. Eu não concordo com o modelo de competição onde você vence, você não ganha posição, né? E aonde você perde, você não perde posição. Então, eu gostaria que isso fosse revisto, um modelo para o futuro, porque se o CRB tivesse a pontuação que ele tem da nossa chave na outra chave, o CRB seria líder, né? Então, há de pensar, né? Quem organiza a Copa do Nordeste, pensar no modelo futuro aí, porque a gente precisa premiar a parte técnica da coisa, né? Não adianta você vencer 2, 3 partidas e não ganhar posição. Bom, então temos esse jogo muito difícil diante do Fortaleza. A gente vai levar aquilo que tiver de melhor clínica e fisicamente para esse jogo. Nós vamos levar a força máxima que tiver disponível, né? Mas a gente também precisa pensar na continuidade dos jogos decisivos e mata-matas que nós vamos ter pela frente. Então, foi uma semana importantíssima para a gente, para nortear algumas situações, avaliar algumas situações internas, para que a gente não possa se furtar de tomar as decisões necessárias para o CRB ficar muito mais forte na temporada.
Professor Marcelo Cabo, eu gostaria que o professor fizesse um raio-x ou uma leitura dos seus 2 meias. Inclusive foi um questionamento no jogo depois que o CRB passou pelo CSE, né? Foi perguntado por que o Longini. Qual a leitura desses 2 meias aqui para o CRB? O que é que pensa e o que trabalha o Marcelo Cabo? Esses jogadores, eles podem jogar junto? É de acordo que um entra pelo adversário? Como é que faz para decidir quem joga nessa posição com o Longini e o Diego Torres? Eu vou botar até o David nesse pacote, tá? Também. Nosso menino, nosso PIB de ouro aí da base, né? Eu costumo dizer que é da nossa base, que tem treinado muito bem, tem evoluído muito bem e vai nos ajudar muito na temporada. São 2 características diferentes. Eu tenho o Longini como um meia atacante e o Diego como um meia armador. Então, existem características de atletas, né? Então, tem a característica de pisar mais na área, de até ter maior número de gols aqui com a camisa do CRB, que é o caso do Longini. E nós temos o Diego Torres, que é um meia armador, um atleta que controla mais o meio-campo, vem jogar mais perto dos volantes, vem mais no setor do segundo terço de criatividade. Então, assim, vai muito pela condição física que cada um está no momento, pela leitura do adversário, se a gente vai precisar ter um pouco mais de posse de bola, ou se a gente vai precisar ser um pouco mais incisivo na questão de ter um meia que encoste mais e vire um segundo atacante, ou um meia que venha construir mais o jogo. Então, são as características diferentes entre o Diego Torres e o Longini, e posso dizer aqui que a titularidade está aberta. São 2 jogadores que, se pegar a camisa 10 e jogar, eles estão bem preparados, são jogadores de um know-how muito, muito bom, né? Que cada um vive o seu momento, cada um vive um momento diferente do outro. O Longini é um jogador que vem recuperando e crescendo depois da sua lesão do ano passado, fez um final de temporada no Operário, começou aqui ainda um pouco tímido, mas agora está desabrochando para a temporada. E assim, eu sei o que o Longini pode render. Precisamos ter um pouquinho de paciência com ele, porque há um ano atrás ele estava se recuperando de um LCA. Então, a gente precisa ter paciência com esse atleta que já nos deu muita alegria. E o Diego é aquele que eu tenho trabalhado dia a dia para que ele possa recuperar o seu melhor momento dentro do CRB que ele viveu na época que eu trouxe ele para o CRB. Eu fui um treinador que eu entendi o Diego no mercado e trouxemos o Diego. O Diego chegou muito bem na ocasião para substituir o lesionado que estava o Longini na época, e ele começou aqui muito bem. Esperamos trabalhar bastante para que a gente possa recuperar o melhor momento do Diego aqui dentro. O senhor falou com força máxima, né, para esse jogo contra o Fortaleza. E diante das circunstâncias, até pela pressão também do torcedor, né, que tem cobrado, não dá para pensar nesse momento em um time alternativo? Tem que ir realmente com aquilo que o senhor tem de melhor no momento para o time titular? Como é que o senhor tem enxergado isso? O nosso torcedor também precisa ter um pouquinho de paciência. Ele está tendo, mas precisa ter. A gente precisa entender, o nosso torcedor, todos precisam entender a leitura do momento que o CRB vive. O CRB trocou de treinador, chegou filosofia nova, a gente precisou melhorar a parte física, a gente está sofrendo aí com recondicionamento físico, com lesões. Então, jogadores que a gente tinha uma expectativa muito grande, que ainda não rendeu o seu melhor, isso precisa ser colocado aqui. A gente está buscando que esses atletas rendam o seu melhor. Eu não estou aqui para, que nem falei anteriormente, eu tenho que falar aquilo que o torcedor quer escutar, o que a gente vive aqui no dia a dia, o que a gente vive nos jogos. Eu não vou ludibriar o torcedor, eu não vou falar aquilo que ele não tem que ouvir. Ele tem que ouvir. Tem atletas que está muito aquém do que a gente sabe que ele pode render, né? E a gente está buscando essa melhora num todo dentro do CRB. O CRB está se repaginando dentro da competição, dentro da temporada, recondicionando, melhorando em todos os aspectos, mas eu tenho a convicção que a gente vai chegar no estágio a curto prazo que o nosso torcedor quer ver o CRB. Né? Assim, a gente não consegue repetir uma mesma equipe em 2 jogos. Ou é problema de desgaste físico, ou é problema de lesão, um jogador que está voltando de DM. Então, isso tudo tem que ser pesado nesse momento de cobrança. A gente está aqui para ser cobrado, mas a gente tem trabalhado bastante para poder entregar ao torcedor aquilo que ele quer ver. E a gente está trabalhando bastante para isso, e eu tenho entendido que a gente já entrou numa estrada.
Já pavimentamos essa estrada. E agora nós vamos seguir nela para poder buscar os nossos objetivos dentro da temporada. Quanto ao time alternativo, eu tinha muita preocupação, porque eu precisava dar esse start físico. Eu precisava dar uma base boa física a essa equipe. E hoje ela está bem fisicamente. Bem, né? Num sentido de 1, 2, 3, ele está no estágio 2. Né? Então, hoje a gente vai começar a analisar, até é bom que o nosso torcedor saiba, a gente está começando agora, em vez de analisar o macro, tirar uma equipe e colocar outra, a gente está analisando a individualidade de cada atleta. Se esse atleta aqui está precisando sair para recuperar fisicamente e clinicamente, a gente vai tirar esse atleta, vai colocar outro. Mas a gente não vai mais tirar 10 e colocar 10, porque a gente já entende que o grupo, o elenco está num estágio favorável. Então agora a gente vai fazer as análises individuais de cada atleta. Ou vai quem está melhor, ou vai tirar um, vai colocar outro, se clinicamente esse tem que estar poupado, se fisicamente esse tem que estar poupado, ou se é uma troca tática. Então as trocas agora vão ser pontuais daqui para frente. A expectativa, Marcelo Cabo, com relação do torcedor é o Maicon, né? O jogador que o torcedor está... E conhece, não tem que apostar. O cara está aí, quem acompanha futebol sabe, né? Como é que ele está? Como foi a semana dele? O que é que já pode? Porque aí depende do treinador para, quando ele estiver bem, escalar, né? Ótimo, Marcelo. O Maicon está numa evolução muito favorável. Essa semana ele completou a 3ª semana de trabalho, um trabalho duro, um trabalho árduo com o Evanilson. O Evanilson, nosso preparador físico, tem feito um trabalho direto, capitaneado aí pelo Thiago, né? Pela fisiologia, muito bom. Eu vou falar para vocês aqui o que o Maicon me relatou. Foi uma das melhores temporadas, pré-temporadas que ele fez nos últimos anos. Né? Foi uma das melhores, né? Não vou dizer que é a melhor. E ele está se sentindo muito satisfeito, física e tecnicamente. Eu posso dizer para vocês que o Maicon já está aí 60%, só que é um jogador de 35 anos. A gente precisa dar um alicerce bom para ele, para que ele depois não tenha alguma recorrência de física, né? Uma lesão, alguma fadiga. Então a gente está dando uma base sólida para que quando o Maicon tiver condição de jogo, ele vai evoluindo até chegar aos 100% dele. Então a gente fez um prognóstico de 3 a 4 semanas de um trabalho físico técnico para ele. Mas ele, falar para o nosso torcedor que ele já está treinando com o grupo principal. Então aquelas 2 primeiras etapas, que era o condicionamento só físico, o condicionamento físico técnico, agora ele já está no estágio físico técnico tático, que é o trabalho, ele já está trabalhando com o grupo principal. E agora a gente está norteando bem quando é que a gente pode pleitear a estreia do Maicon. E também é muito importante, até a questão de jogo do Maicon, ele vai precisar passar num processo de evolução. O Maicon não vai estrear jogando 90 minutos. A gente entender que ele já está apto para 30 minutos, 45 ele vai jogar, depois 45 mais 15, depois 45 mais 30, até ele conseguir os 90 minutos. Porque a gente não pode pensar para o Maicon só para o jogo de sábado. A gente tem que pensar o Maicon para toda a temporada, que é a principal competição que o CRB vai jogar na temporada, é a Série B. A gente respeita todas as outras competições, elas são importantes, mas a cereja do bolo, a competição mais importante da temporada para todo o planejamento do CRB é a Série B, que é buscar esse acesso. Para fechar da minha parte, Marcelo Cabo, já que o amigo falou em Série B, né? O que é que pensa, o que está na cabeça, no planejamento para reforços? Começa a conquistar aí, já está no mercado, qual é a situação? Estamos atentos ao mercado, a gente precisa... O CRB está sempre atento ao mercado. O Thiago faz esse trabalho aí junto com o nosso analista de mercado muito bem. O Thiago é um especialista em mercado, ele é um cara que tem um conhecimento, ele tem um banco de dados incrível e ele tá junto comigo, junto com a diretoria. Ontem fizemos reuniões até 9 da noite para poder já entender o que é o futuro do CRB em termos de chegada de atletas, de reforço. A gente sabe que esses 3 primeiros meses são primeiros meses de análise, né? A gente constrói um elenco para iniciar a temporada e depois a gente vai ver o que a gente está de feedback, o que a gente está de retorno, o que potencializou, o que a gente precisa trocar, o que a gente precisa trazer. E isso a gente está muito atento e a gente vai, sim, fazer um CRB cada vez mais forte ao passar da temporada. Obrigada. Muito obrigado. Deixa eu trabalhar. Uma boa tarde a todos.